Oi, gente, tudo bem? Sapo, sapo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Sapo, sapo. Sapo, É o dia inteiro assim, sapo, sapo, sapo. sapo. Que lindinha, vozinha linda. Sapo, sapo. Tudo bem, gente? Sapo, sapo. Tá, daqui a pouco, tá? Vamos falar de Esther? Gente, te convido já Sapo, a se inscrever sapo, no sapo. canal, clica aí no botãozinho Sapo, vermelho sapo. e vem comigo. Estamos rumo a 2.000 inscritos para mais. Aqui tá nublado, caiu uma chuvinha rápida, parece que já parou, mas tá assim já faz dias. Nublado, não se sabe, chove a qualquer momento, né? E muitas vezes isso é um impeditivo da gente sair, sei lá, né? Ou porque não dá mesmo pra você sair, né? A chuva te impede, te desanima, enfim. Mas eu quero te dizer que tudo está no controle de Deus. Como diz lá em Isaías 49, que nós temos o nosso nome escrito nas mãos de Deus. E Ele está aguardando a tua casa, a minha casa. E a minha casa como vida, a tua casa como vida, dos teus filhos como vida. E eu creio que Ele tem até os teus sonhos escritos nas mãos dele. Aqueles sonhos que você acha que você tirou da sua cabeça, não, que são sonhos de Deus para você. E essa chuva é apenas uma espera. Nada pode impedir os planos, os sonhos de Deus para nós. Ninguém pode ninguém pode fugir do poder de Deus. Nada pode impedir, né? Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz. Que, se não me engano, também é Isaías 49. Enfim, leia as promessas. Escolha uma promessa de Deus para sua vida. Eu tinha feito um vídeo de Isaías 61, né? Que Deus tem grandes promessas através de você, através de mim. Que é o que? Levar esperança aos pobres, aos aflitos, aos que estão sem esperança nenhuma. Muitas vezes somos nós essa pessoa que está sem esperança nenhuma, né? E Deus sempre vai usar alguém, ou Ele mesmo, para nos acalentar. Enfim, estou em Esther, e Esther passou por tudo isso. O tio dela passou por tudo isso, por esses tempos nublados de chuva, em que parecia que o mal era maior, que nada poderia ser feito. Até porque a pessoa que poderia ajudar tinha compactuado com o mal, tinha dado seu anel, sabe, para eliminar esse povo. Tinha jantado com esse Amã, tinha brindado. Mesmo que ele negasse depois o rei, e não é que ele negou, ele silenciou, né? Ele colocou toda a culpa, foi onde eu parei, no Amã. Mas a grande culpa foi do rei, porque ele era a autoridade ali. Assim como eu fiz o vídeo para vocês falando de Judá e José. Quem era a autoridade ali? Judá. Se você não assistiu, assista. Se você é Judá ou José. Ou se você se compromete a ser Judá ou José a partir de agora. Não importa quem você for, não passa. Deus te remiu. Desculpa, filha, não mexe aqui na cama. Deus pode te remir e te fazer um José. O José, ele honra a mulher quando ele diz não para ela, uma mulher casada. Mas ele conhecia Deus, ela não. Então era obrigação dele. Ele não fez nada além da obrigação dele, ok? Então quando você perdoa, quando você ama teu irmão, teu próximo, você não faz mais que a tua obrigação. Então é a nossa obrigação. E muitas vezes a gente acha que as pessoas não agem bem conosco porque elas são más. E não, é por ignorância.
Então, por isso, se nós já fomos clareados nisso, nós temos o quê? Que orar pelos nossos inimigos e dar outra face. Nunca revidar, nunca sermos vingativos. Entender o processo de cada um. Como eu fiz o vídeo aí pra vocês, a poesia da vida, entende? Não existe um momento da obra perfeita na minha vida, Melissa, nem na tua. Nem espere isso de ninguém. Um momento em que a obra vai se iniciar. A obra já começou, ó. Antes de eu ser um feto, a minha obra já havia se iniciado. Então, como eu tinha comentado de José, voltando agora. O Judá, ele era autoridade como esse rei. Só que ele não se comporta como autoridade, porque ele não conhece aquela mulher, e como rei, como ele não conhece esse povo, então tudo bem fazer mal para esse povo, porque ele não conhece. Então, aquilo que você faz lá fora, se de repente você tá na rua e você joga um lixo lá na rua, tudo bem, porque você não tá na tua casa. Se você vai e joga uma maldição no filho do outro, tudo bem, porque isso não vai voltar para tua casa, mas isso é ilusão, isso sempre volta, até porque o Judá, ele descobre que na verdade ele conhecia aquela mulher, que ele julgou prostituta e que não era prostituta, da qual ele se aproveitou do momento de fragilidade, né, de uma viúva. Mamãe. Isso, filha, tá. E quando se tira o véu, se descobre o quê? Que a mulher é conhecida. Ele era a autoridade dela, o sogro. E o rei descobre o quê? Que esse povo é conhecido. Então tem tudo a ver com o que Deus está me falando agora. E sim, a sujeira que você jogar lá fora, pode ser do outro lado do oceano, vai chegar até a tua casa. Vai chegar até a tua casa, porque chega. Tanto que a forca que ele criou pro outro, pro povo do outro, entendeu? Acabou destruindo a ele próprio, né? Naquele mesmo dia, estamos em Esther 8, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então ela revela agora, olha, ela tira o véu, como a Tamar, né? Ela tira o véu, diz, olha, esse povo não é desconhecido. Do jeito que o Senhor nos tratou com a prostituta, do jeito que o Senhor nos tratou como escravos, esse povo, meu rei, é o teu povo. Então, se você maltrata alguém lá fora, você está maltratando o seu próprio filho. Até porque esse é o ensinamento de Jesus. Aí está a tua mãe, aí está o teu filho. Se você fala mal de alguém, se você julga alguém, a teu próprio filho você faz. E Mordecai foi apresentado ao rei. Ó, então ela revela, então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Quer dizer, tudo que era do Amã foi passado para a família da Esther, inclusive o anel, né? O anel que estava com esse que morreu na forca, que fez todo o plano, né? Agora quem foi honrado foi quem? O tio. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, cuidado. Cuidado com essa troca de jogo de interesses. Porque esses tipos de reis, esses reizinhos que me deprimem, que me enojam, são pessoas que estão sempre de olho onde é melhor elas colocarem o seu anel. Para quem é melhor ela, sabe? Porque não é por se importar, é porque aquilo que vai parecer mais bonito, aquilo que vai parecer mais nobre. Não é realmente, não tá o coração dessas pessoas nisso, entende? Então é um jogo de interesse, sabe? Trocando a todo momento.
E esse rei, ele deu tudo para esse Amã. Tudo. Mas, quando pareceu que ia ficar feio para ele, aí ele troca de lado. Estrategicamente, ó, estrategicamente, ele troca de lado. Por que antes estava tudo bem para ele, só agora que não tá? Né? Depois Esther se jogou aos pés do rei, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. Ela se jogou aos pés dele chorando. Quer dizer, não estava tudo certo ainda, né? Por que não estava tudo certo? Porque havia a assinatura, havia o carimbo do rei. O rei estava ciente de tudo isso e ela sabia que ele estava ciente. Não era uma coisa às escuras, não, foi muito bem planejado, fazia parte do direito deles, entende? Do código de leis deles, dos persas. Olha só, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, ela se levantou e ficou de pé diante dele, então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto, anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse a rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã, por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Aqui, ele esquece de dizer que o plano não era só do Amã, que o plano era dele também. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Ah, sim. Quer dizer, ele aprovou. Então o plano era dele também. Porque veja bem, se alguém vem com uma ideia para você, mas vai o teu nome, então a ideia é sua. Então, cuidado. Porém, escrevam o que quiserem os judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei, lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca,
com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram um grito de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Quer dizer, aqui Deus deu honra e poder para os judeus. O rei fez isso. E Deus usou o rei. Aqui o decreto continuou, só que era como um cheque em branco. E o que Deus está me falando? Deus vai te dar um cheque em branco. Deus vai me dar um cheque em branco. O nosso dia é um cheque em branco. O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com o teu inimigo é um cheque em branco. O que você vai escrever nesse decreto? A questão que eu quero trazer para vocês, que é meio controversa, é o seguinte. No final, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, tá? Aqui já tá chovendo bastante. Como é que tá aí? Olha só. Mordecai está no Esther 8,15, saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Eu acho que lá no final do livro de Mateus, né, que tem antecede a crucificação de Jesus, que fala que ele apanhou, ele ficou nu, colocaram uma capa nele, de escarlate, né, vermelho. Ele usou uma coroa também, assim como Mordecai, o tio da Esther, né? E por mais que ele falasse ali, eu sou o filho de Deus, ele pregou ali durante 3 anos, mas ele ficou também como um povo escondido, como uma Tamar, uma mulher escondida. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam acreditar, só foram acreditar depois que ele ressuscitou e os apóstolos começaram a pregar, e isso, e Roma viu que Jesus era tão forte que resolveu pegar para si essa religião, né? E esse é um dos motivos porque nós somos cristãos, você admitindo ou não, porque Roma fez o papel do grande publicitário. E a questão aqui é a seguinte: Mordecai versus Jesus, porque eu sempre vou trazer isso. Sempre vou trazer um personagem versus Jesus, porque é isso que a gente deve se questionar. Porque não pode ter discrepância, e quando tiver, a gente tem que escolher seguir Jesus, ok? Então, os dois usam coroas e esse manto, essa capa vermelha. Mas os dois têm atitudes completamente diferentes, porque aqui nós temos uma ordem que os judeus podem se defender. Ok, eu sou super a favor, se defenda. Eu fiz e faço oração, e tenho feito e faço oração, Salmo 91. Peça proteção para sua casa, peça proteção para o seu corpo, alma e espírito. Peça, tá? Porque eu já vi pessoas tendo possessão demoníaca. Peça proteção para os seus filhos, para os seus netos, para o futuro. Peça para Deus resgatar o primeiro amor, a pureza, a inocência. Não deixar o seu coração se amargar, porque isso é horrível. Uma das coisas boas de ser mãe é que a criança está sempre te chamando a inocência, a pureza, a alegria. E muitas vezes você está cheio de tristeza, de amargura, de mágoa, e a criança está te convidando ali ao perdão. Mãe, canta uma música, sapo, sapo, sapo. Se alegra, mãe, canta. Olha como a vida é linda. E a diferença aqui é o seguinte: ele pode se defender, sim, você pode se defender, pode. Mas principalmente oração, sem atacar ninguém. Oração, jejum. E uma das maneiras de se proteger é fazer caridade. Faça caridade e faça o bem.
Faça coisas que te fazem bem. Só que aqui, nesse decreto, essa defesa extrapola. Extrapola porque, olha, a gente tem que tomar cuidado. Porque ela fala o dia da matança, o dia da vingança, incluindo mulheres e crianças. Então, se aqui extrapola, o que Jesus nos ensinou? Dar a outra face. Deixa. Sabe, porque a vitória verdadeira não é muitas vezes a que se mostra, né? Eu tive uma experiência de quase morte e eu digo pra vocês, nós não somos quem nós parecemos. Nós somos diferentes, nós teremos uma surpresa do outro lado. Do outro lado é puro amor. Aqui é tudo mais lento, tudo mais difícil. A gente tem dor física, tem dor emocional, a gente tem falta de ânimo, depressão, preguiça, desencorajamento, tanto interior quanto de fora. As pessoas dizem isso não é pra você, não vai dar certo, você não vai conseguir, sabe? Ou te empurram pra um caminho que Deus te fala, não é esse. A questão que eu digo pra vocês é a seguinte: sigam Jesus, siga Jesus. O que você vai preencher nesse decreto? Preencher com amor, sempre com amor, não importa, o teu caráter não depende do outro, não se você é cristão, o meu caráter não depende de ninguém. A partir do momento que você é cristão, você já é autoridade, Então, o que você precisa? Dar o exemplo. Não importa quem seja que está debaixo desse véu, se você conhece ou não. Você tem que tratar bem. Pro filho da gente, daquele que a gente ama, a gente sempre acha que dá jeito. A gente sempre... a pessoa fez isso por causa disso, a pessoa não estava bem, não sei o quê. Agora quando é do outro, não. E você não vê a qualidade, você só vê o lado negativo. Então, você não sabe quem está embaixo do véu, você não sabe se esse povo é o teu povo, você não sabe. Olha, você não sabe a carga de dever que você tem para com essas pessoas, os teus inimigos. Você não sabe que Deus te colocou justamente com essas pessoas para ser luz para essas pessoas, para ser alimento. Alimento através da tua palavra, ou através do alimento mesmo, através do teu serviço, das tuas mãos, da tua profissão, a tua presença. É o teu encargo isso. Ou você tem o encargo da luz ou das trevas. Ou você trabalha pro Pai, ou você trabalha para Satanás. Não tem como, você precisa sempre escolher. Tchau. Fica forte. Vai em frente e Deus vai te ajudar. Ele vai abrir portas. Tchau, vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo.